Olá, seja bem-vindo ao canal Química Simulada. Sou Alex, professor e estudante de doutorado em Química da UFRPE e acompanhante da série Fox Máquina, da Amazon, que por sinal recomendo. Trago nesse vídeo questões do SSA 3 que auxiliam você para o vestibular. Dê o joinha e se inscreva no canal. Então, selecionei aqui a prova 2022, questão 11, a primeira de Química da prova, onde temos no enunciado: a figura apresenta a estrutura química de alguns metabólicos presentes no plasma humano. Sabe-se que dois desses metabólicos são importantes biomarcadores da atividade renal. O primeiro deles tem um eixo de simetria, enquanto o outro se apresenta também na forma de enol estabilizado por ressonância. Aí ele coloca quatro estruturas químicas e quer saber qual tem um eixo de simetria e um enol estabilizado por ressonância. Primeiro, o que seria a simetria? A simetria é encontrada na natureza, como também em formas geométricas, onde um exemplo muito útil é a borboleta, onde vemos aqui um eixo de simetria sobre o corpo da borboleta, dividindo ele em duas partes, o da direita e o da esquerda. Vemos que as duas partes são idênticas. É como se tivesse nesse eixo um espelho, onde o lado direito corresponde ao lado esquerdo. É uma imagem de um dos lados. Dessa forma, essa borboleta é simétrica. Temos também aqui o exemplo de uma lagosta, onde se corta na metade, temos um lado simétrico ao outro. Esse outro exemplo aqui, vemos mais de um eixo, dois eixos. E vale ressaltar que não existe apenas um eixo ou um plano. Na verdade, o termo correto não é eixo de simetria, são elementos de simetria. Existem três elementos de simetria: o plano, o eixo de rotação e o centro de inversão. E a partir desses elementos, individualmente ou em conjunto, formam-se as operações de simetria. E com essas operações, obtemos uma simetria ou não de uma forma. Temos também aqui um exemplo de uma forma geométrica, onde um é simétrica e outro não simétrica, quando passado esse eixo, que o termo correto seria o plano. Na química, podemos observar esse comportamento em algumas estruturas. Um exemplo fácil de identificar se há simetria ou não é você colocar, supõe esse composto, onde esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E eu pego o mesmo número de carbonos aqui, só que ao invés de colocar só ele, eu vou botar hidroxila. Se eu for passar um plano de simetria, eu vou passar sobre o 3, o átomo 3. E assim eu vou ter um lado igual ao outro. Então, essa estrutura aqui, ela tem simetria. Quando utilizo do elemento plano de simetria, que é o que está na questão. No entanto, nessa estrutura não observamos isso, porque se eu passo um plano aqui, ou qualquer outro lugar, não vemos essa igualdade como ocorre nesse caso aqui. Então, essa estrutura aqui não é simétrica, ok? Existem vários exemplos de estruturas simétricas e não simétricas. Se você procurar na internet, você verificar, tá, esse comportamento. Na questão, vemos que a única estrutura que apresenta simetria é a 3. Porque se eu passo o plano aqui, esse lado corresponderá a esse lado, pois os grupos que estão ligados a esse carbono são iguais e são espelhados. Diferente desse caso, que se eu passasse aqui, vemos a diferença desse grupo aqui, NH2, que é a amina. Logo, vemos que a estrutura simétrica é a 3, permitindo já retirar duas alternativas, a A e a E. Vou tirar essas figuras aqui. E agora vamos resolver o outro. O enol estabilizado por ressonância.
O que seria a estrutura enólica? Estrutura enólica a gente identifica com uma dupla ligação, um carbono com dupla ligação, onde esse carbono está ligado ao hidroxila. Um grupo álcool, isso aqui é um enol. Existe também um álcool, que também usa hidroxila. Só que o carbono está ligado, a hidroxila está ligada ao carbono saturado. E o outro é o fenol, onde a hidroxila está ligada a um aromático. E, no caso, esse aqui é o fenol, vou anotar aqui. Aqui um álcool. Mas se você observar, eu não vejo nenhuma hidroxila ligada a uma dupla ligação em nenhuma dessas estruturas. Mas por que você não vê? Porque ele já está indicando que esse enol é estabilizado por ressonância. Então, ele não está na forma enólica, pois existe uma estabilidade que não permite que essa dupla fique visível. Mas não faz sentido, não faz sentido. É porque existe, na verdade, existe um equilíbrio entre a estrutura enólica e uma cetônica. E esse equilíbrio entre essas duas formas, ela depende de cada estrutura química. No caso, a maioria torna a forma cetônica mais estável. E é o caso dessa questão. E a estabilidade da forma cetônica se dá pela ressonância. A ressonância na química é quando você tem estruturas onde vemos alternância entre ligações simples e duplas, tá certo? Simples e duplas alternadas. Mas também pode ter ressonância quando a estrutura apresenta cargas em alguns átomos, em que podemos ver, por exemplo, esse caso aqui, onde o oxigênio está negativo. Esse negativo do oxigênio é a mesma coisa de dizer que esse oxigênio está com menos 2 elétrons. Então, como ele está com esses 2 elétrons livres, esses 2 elétrons livres, ele pode descer e formar uma ligação com esse carbono que está aqui. Tá certo? Quando ele faz essa ligação, essa ligação já existente desse carbono, tô continuando aqui uma cadeia carbônica. Essa ligação aqui é desfeita e ela vai para o oxigênio, o outro oxigênio. Então, significa que ao invés, quando forma essa dupla, a carga negativa vai para o outro oxigênio e fica esse equilíbrio. E nesse equilíbrio ressonante faz com que não observamos a forma enólica como aqui temos, mas sim a forma cetônica, que é a mais estável. Dessa maneira, a estrutura que tem esse comportamento é a 4. E assim, sabemos que é a letra C a correta. Tudo bem? Dê o like e siga o canal.